Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Jesus, e os que creem digam glória a Deus. Amém? Senhoras e senhores, antes da gente se aprofundar na palavra de Deus, eu preciso te explicar algo acerca de Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio para dividir, ele veio para unir. Ele veio também para colocar dentro de cada um a fé. E qual é a fé que Jesus nos deu? É a fé de sermos livres. Sendo assim, você não pode aceitar ser oprimido ou oprimida, pressionado por ninguém. Ninguém tem que te oprimir. Ninguém tem que botar pressão em cima de você, ou colocar medo em você, falar que vai dar errado na sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. A sua vida foi comprada não com dinheiro, mas com o sangue de Jesus. Então a sua vida é valiosa. Olhe para quem está do seu lado e diga: a sua vida é valiosa. Amém? A vida de vocês é valiosa. Então preste atenção, você serve a um Senhor que conhece você nos mínimos detalhes. O ser humano às vezes julga você muito rápido, mas Jesus não, ele olha você e ele sabe de tudo, ele conhece seu coração, ele conhece seus pensamentos, e ele sabe do que você mais necessita. E você sabe que se você orar e pedir a Jesus com humildade, ele vai te abençoar. Jesus uma vez falou assim, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á, vai se abrir. Com essa palavra você entende que as bênçãos que você vai receber não precisa de mim nem de ninguém. Você só precisa de Jesus. Repita comigo: eu só preciso de Jesus. Mas há um detalhe: Jesus também vai usar um servo que leve a verdade para você, a palavra da verdade. E quando a palavra é a verdade, você não vai ter dúvida, você vai ter paz, você vai ter equilíbrio, você vai até prosperar muito mais, porque você descobriu a verdade. Sendo que o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está liberto pela verdade de Jesus? Glória a Deus. Para você entender, diz aqui, João capítulo 20, versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É domingo. É domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Olha para mim, preste atenção nos detalhes que você acabou de ler. Era o final da tarde de um domingo, as portas estavam todas trancadas. Dentro daquela casa estavam os discípulos. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam desesperados. A Bíblia diz que Jesus, ele apareceu no meio deles. Jesus não bateu a porta para alguém abrir a porta. Jesus apareceu dentro. Ou seja, você serve a um Deus que tem poder sobrenatural. Estava tudo trancado, tudo fechado, e mesmo assim Jesus conseguiu entrar. Sabe o que isso quer dizer? Quando alguém te amaldiçoa ou deseja que dê tudo errado na sua vida, Jesus vem, toma a frente dessa situação e guarda você, e abençoa você. E há algo aqui que me chama a atenção, é que quando ele apareceu no meio deles, Jesus falou assim:
paz seja convosco. Jesus quer que você tenha paz. Jesus quer que você tenha tranquilidade. Tudo aquilo que não traz paz não vem de Jesus. Pastor, tem pregadores que pregam e eu fico até com medo. Não foi Jesus. Porque quando é ele, traz paz. Mas quando é o homem, traz medo, traz desespero, traz dúvida, traz insegurança. O apóstolo Paulo falou: vocês devem medir os espíritos. Como assim? O que é medir o espírito? É avaliar o que sai da boca daquela pessoa. Então toda palavra que você ouvir, que trouxer medo, trouxer insegurança, trouxer dúvida, pressão sobre si, não é Jesus. É um espírito do engano que Jesus falou que iria atuar nesse mundo, nessa geração, que é a nossa geração. Então Jesus, ele apareceu ali para quebrar esse paradigma, para quebrar aquele medo. Eles estavam com medo, igreja. Eles estavam desesperados. Mas Jesus apareceu e falou: paz seja convosco. Jesus quis dizer: olha, não importa o que aconteceu, eu vou trazer paz para vocês. E ele trouxe a verdadeira paz. E é o que você está precisando, da paz do Senhor. Por isso que a gente se cumprimenta dando a paz de quem? A paz do Senhor. Diga glória a Deus. Se eu estou em paz, eu vou te dar a minha paz para você. E você dá a sua paz para mim, e os dois ficarão em paz. Diga glória a Deus. Continuando, diz aqui, ó: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então olha para mim, na hora o Espírito Santo envolveu aqueles discípulos. Você vê que Jesus deu a eles o maior presente que uma pessoa podia receber, que é o Espírito Santo. Jesus não fez ali nenhum propósito para eles receberem o Espírito Santo. Jesus simplesmente falou: receba o Espírito Santo. Você só está de pé, meu irmão e minha irmã, por causa do Espírito Santo. Você só está na fé por causa do Espírito Santo. E se você não sabe de algo, vai saber agora. Quando você busca o Espírito Santo e você tem um encontro com Ele, Ele tira as escamas dos seus olhos. Você enxerga a verdade. Você passa a andar de acordo com o que o Espírito Santo ele te orienta, ele te ensina. E aí você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o Espírito Santo encontrou você. Como a gente cantou no início, né? Que a gente ama Jesus e não podemos viver sem Ele. Ou seja, Jesus viu ali o medo nos discípulos, viu ali o desânimo, mas Jesus repreendeu aquilo e colocou dentro deles o Espírito Santo. Muitas das vezes, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele nos impulsiona a tomarmos decisões. Existem gigantes na nossa vida que só vão cair com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Davi foi escolhido, ele foi consagrado pelo profeta Samuel, e está escrito: daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou de Davi. E Davi foi enfrentar um gigante e derrubou aquele gigante. Então todos os gigantes que se levantaram contra ti, seja o gigante, pessoas ou problemas, por você ter o Espírito Santo, esse gigante vai cair em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tudo por causa do Espírito Santo. Então ele é o nosso guia. É ele que nos segura nos momentos mais
difíceis. Ele nos consola quando a gente precisa do consolo. Ele nos anima quando a gente está desanimado. Ele nos dá livramento quando a gente está perdido. Ele nos mostra a verdade quando a gente é enganado. Ele nos levanta quando a gente está caído. Tudo por obra e graça do Espírito Santo. Jesus, naquele momento, sabia que os discípulos, para vencerem aquela situação, eles precisavam do Espírito Santo. Para todos nós nos mantermos de pé e unidos na mesma fé, precisamos do Espírito Santo. Olhe para essa pessoa e diga: você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Amém? É Ele que nos fortalece. É Ele que nos guia. No início da obra de Deus, quando a gente começou a obra de Deus, foi mesmo pela fé. E eu falei: Senhor, eu vou agir minha fé. Eu só tenho a Tua palavra para ensinar a verdade ao Teu povo. Mas eu não vou convencer ninguém a ficar. É o Senhor que vai falar. E o Espírito Santo falou comigo: só fale a verdade e o resto deixa comigo. E olha a obra aí. Ele tem abençoado. Por quê? É o Espírito Santo. Não é a cabeça do Pedro, é a direção do Espírito Santo. Repita comigo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor sempre guie a minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ele guiando sua vida, você vai vencer, vai crescer e vai fazer a diferença. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.